Saudações a todos. Vamos buscar no livro Depois da Morte, na introdução, nós temos uma belíssima colocação, dissertação do Leon Denis, que é o autor do livro Depois da Morte. Vale a pena vermos, vai ser uma leitura, mas muito rica, né? Então vamos começar. Vi deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia as cidades famosas da antiguidade, Cartago, em brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, os arrebaldes de Roma, com os aquedutos partidos e os túmulos abertos, as necrópolis que dormem um sono de 20 séculos, debaixo das cinzas do Vesúvio. Vi os últimos vestígios das cidades longínquas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas, que o sol do Oriente calcina com suas carícias ardentes. Evoquei as multidões que se agitaram e viveram nesses lugares. Vi-as desfilar diante do meu pensamento com as paixões que as consumiram, com seus ódios, seus amores e suas ambições desvanecidas, com seus triunfos e reveses. Fumaças dissipadas pelo sopro dos ventos, vi os soberanos, chefes de impérios, tiranos ou heróis, cujos nomes foram celebrados pelos fastos da história, mas que o futuro esquecerá. Passavam como sombras efêmeras, como espectros truanescos que a glória embriaga uma hora e que o túmulo chama, recebe e devora. E disse comigo mesmo: eis que se transformam os grandes povos, as capitais, eis em que se transformam os grandes povos, as capitais gigantes, algumas pedras amontoadas, colinas silenciosas, sepulturas sombreadas por mirrados vegetais, em cujos ramos o vento da noite murmura sem queixas. A história registrou as vicissitudes de sua existência, suas grandezas passageiras, sua queda final, porém tudo a terra sepultou. Quantos outros cujos nomes mesmo são desconhecidos, quantas civilizações, raças, cidades grandiosas jazem para sempre sob o lençol profundo das águas, na superfície dos continentes submersos. Prestemos atenção nesse aprendizado que Leon Denis nos traz. Leon Denis, que conviveu por algum tempo junto a Allan Kardec, né, e que teve a missão de divulgar a doutrina, divulgar o espiritismo, porque assim como Paulo, né, Jesus precisou de um Paulo de Tarso para a divulgação dos seus ensinamentos, Allan Kardec precisou de Leon Denis como divulgador do Espiritismo. E ele, com a sua brilhante forma de nos narrar, né, com o seu lado muito poético, com a sua condição de ver muito além do que vemos, nos traz a trajetória da humanidade. E vamos então continuando. E perguntei a mim mesmo por que essas gerações, a se sucederem como camadas de areia, que acarretadas incessantemente pelas ondas, vão cobrir outras camadas que as precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, esses sofrimentos, se tudo deve terminar no sepulcro? Os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos, e nada ficou de pé. A esfinge tudo devorou. Em sua carreira, para onde vai, pois, o homem? Para o nada ou para uma luz desconhecida? Uma pergunta. Ele faz uma pergunta. Em sua carreira, para onde vai, pois, o homem? Para o nada
ou para uma luz desconhecida? A natureza risonha eterna moldura as tristes ruínas dos impérios com os seus esplendores. Nela nada morre, senão para renascer. Leis profundas, uma ordem mutável presidem as suas evoluções. Só o homem, com suas obras, terá por destino nada o ouvido, quer dizer, o esquecimento. A impressão produzida pelo espetáculo das cidades mortas ainda a encontrei mais pungente diante dos frios despojos dos entes que me são caros, daqueles que partilharam a minha vida. Um desses, a quem amais, vai morrer. Inclinado para ele, com o coração opresso, vedes estender-se lentamente sobre suas feições a sombra da morte. O foco interior nada mais dá que pálidos e trêmulos lampejos. Ei-lo que se enfraquece ainda, depois se extingue. E agora, tudo que nasce, tudo que neste ser atestava a vida, esses olhos que brilhavam, essa boca que proferia sons, esses membros que se agitavam, tudo está velado, silencioso, inerte. Neste leito fúnebre, mas não fui que um cadáver. Qual o homem que a si mesmo não pediu a explicação desse mistério, e que durante a vigília lúgubre, nesse silenciar solene com a morte, deixou de refletir no que espera a si próprio? Ele questiona. Qual homem, que não perguntou? A todos interessa esse problema, porque todos estamos sujeitos à lei. Convém saber se tudo acaba nessa hora, se mais não é a morte que triste repouso no aniquilamento ou, ao contrário, ingresso em uma outra esfera de sensações. Mas, de fato, os lados levantam-se problemas. Por toda parte, no vasto teatro do mundo, dizem certos pensadores, reina como soberano sofrimento, por toda parte, o aguilhão da necessidade e da dor estimula este galope desenfreado, este bailado terrível da vida e da morte. De toda parte levanta-se o grito angustioso do ser que se precipita no caminho do desconhecido. Para esse, a existência só parece um perpétuo combate. A glória, a riqueza, a beleza, o talento, realezas de um dia. A morte passa, ceifando essas flores brilhantes, para só deixar hastes fanadas. A morte é o ponto de interrogação ante nós, incessantemente colocado. O primeiro tema a que se ligam questões sem número, cujo exame faz a preocupação e desespero dos séculos, a razão de ser de imensa cópia de sistemas filosóficos. Apesar desses esforços do pensamento, a obscuridade tem pesado sobre nós. A nossa época se agita nas trevas e no vácuo e procura sem achar um remédio a seus males. Imensos são os progressos materiais, mas no seio das riquezas acumuladas pode-se ainda morrer de privações e de miséria. O homem não é mais feliz nem melhor. No meio dos seus rudes labores, nenhum ideal elevado, nenhuma noção clara do destino o sustém. Daí seus desfalecimentos morais, excessos de revoltas. Extinguiu-se a fé do passado. O ceticismo, o materialismo substituíram-na, e ao sopro deste, o fogo das paixões, dos apetites, dos desejos tem-se ateado. Convulsões sociais ameaçam-nos. Às vezes, atormentado pelo espetáculo do mundo e pelas incertezas do futuro, o homem levanta os olhos para o céu e pergunta-se a verdade:
Interroga silenciosamente a natureza e o seu próprio espírito. Pede à ciência os seus segredos sábios e dos sacerdotes não satisfazem a sua razão. Aliás, pede à ciência os seus segredos, à religião os seus entusiasmos. Mas a natureza parece-lhe muda, e as respostas dos sábios e dos sacerdotes não satisfazem à sua razão nem ao seu coração. Entretanto, existe uma solução para esses problemas, solução melhor, mais racional e mais consoladora que todas as oferecidas pelas doutrinas e filosofias do dia. Tal solução repousa sobre as bases mais sólidas que conceber-se possa, o testemunho dos sentidos e a experiência da razão. No momento mesmo em que o materialismo atingiu seu apogeu, e quando Leon Denis, escreve isso, o materialismo que já estava toda ali aos tempos de Kardec, Kardec parte, Leon Denis continua, porque Leon Denis nasce mais ou menos em 1946, né? Então, quando Kardec parte, ele ainda era um jovenzinho, e o materialismo estava toda, né? Então, no momento mesmo em que o materialismo atingiu seu apogeu e por toda parte espalhava a ideia do nada, surge uma crença nova, apoiada em fatos. Ela oferece ao pensamento um refúgio onde se encontra, afinal, o conhecimento das leis eternas de progresso e de justiça. Um florescimento de ideias que se acreditava mortas, mas que dormitavam apenas. Produz-se e anuncia uma renovação intelectual e moral. Doutrinas que foram a alma das civilizações passadas reaparecem sob mais desenvolvida forma. E numerosos fenômenos, por muito tempo desdenhados, mas cuja importância, enfim, é pressentida por certos sábios, vêm oferecer-lhe uma base na demonstração e uma base de demonstração e de certeza. As práticas do magnetismo, do hipnotismo, da sugestão, mais ainda, os estudos de Crookes, Russell Wallace, Paul Gibier, etc., sobre as forças psíquicas, fornecem novos dados para a solução do grande problema. Aqui ele cita grandes cientistas, que estiveram presentes ao seu tempo, ao tempo de Kardec, trazendo ali grandes pesquisas, trazendo esse conhecimento pelo lado científico. Então, aquilo que Kardec desenvolveu, que ele deu seguimento na divulgação, escrevendo livros preciosos, esses cientistas também, aqui e ali, estavam também colaborando com tudo isso. Continuando. Abrem-se abismos, formas de existência revelam-se em centros onde não mais se cuidava de observá-los. E dessas pesquisas, desses estudos, dessas descobertas, porque esses cientistas descobriram as materializações, a comunicação entre chamados mortos e vivos, tudo isso eles descobriram pela ciência. E dessas pesquisas, desses estudos, dessas descobertas, nascem uma concepção do mundo e da vida, um conhecimento de leis superiores, uma afirmação da ordem e da justiça universais, apropriados a despertar no coração do homem, com uma fé mais firme e mais esclarecida no futuro, um sentimento profundo dos seus deveres, um afeto real por seus semelhantes, capazes de transformarem a face das sociedades. E essa doutrina que oferecemos aos pesquisadores de todas as ordens e todas as classes.
Ela já tem sido divulgada em numerosos volumes. Acreditamos nosso dever resumi-la nestas páginas, sob uma forma diferente, na intenção daqueles que estão cansados de viver como cegos, ignorando-se a si mesmos, daqueles que não se satisfazem mais com as obras de uma civilização material e inteiramente superficial, mas que aspiram a uma ordem de coisas mais elevada. É sobretudo para vós, filhos e filhas do povo, para quem a jornada é áspera, a existência difícil, para quem o céu é mais negro, mais frio o vento da adversidade. É para vós que este livro foi escrito. Não vos trará ele toda a ciência que o cérebro humano não poderia conter. Porém, será mais um degrau para a verdadeira luz, provando-nos que a vida não é uma ironia da sorte, nem o resultado de um acaso estúpido, feliz daquele que já alcançou, pelo entendimento das leis divinas, já alcançou esse entendimento que ele coloca aqui, provando-nos que a vida não é uma ironia da sorte, como tantos pensam, nem o resultado de um acaso estúpido, mas a consequência de uma lei justa e equitativa, abrindo-vos as perspectivas radiosas do futuro. Ele fornecerá um alvo o livro, essas páginas, fornecerá um alvo mais nobre às vossas ações. Fará luzir um raio de esperança na noite de vossas incertezas. Aliviará o fardo de vossas provações e ensinar-vos-á a não mais tremer diante da morte. Abri-o confiantemente, lede-o com atenção, porque emana de um homem que, acima de tudo, quer o vosso bem. Entre vós, muitos talvez rejeitem nossas conclusões. Um pequeno número somente as aceitará. Que importa? Não vamos em busca de êxitos. Um único móvel inspira-nos: o respeito, o amor à verdade. Uma só ambição anima-nos. Quereríamos, quando nosso gasto invólucro voltasse à terra, que o espírito imortal pudesse dizer a si mesmo: minha passagem pelo mundo não terá sido estéril, se contribuí para mitigar uma só dor, para esclarecer uma só inteligência em busca da verdade, para reconfortar uma só alma vacilante e contristada. É essa a introdução do livro Depois da Morte, né? E eu trouxe, porque é uma riqueza, essa introdução, esse convite à leitura desse livro é uma riqueza. Quando nos afirma, porque nem todos sabem, ou até sabemos, mas será que entendemos que não estamos soltos, que não somos, que as coisas não acontecem por acaso? Será que temos noção? Será que temos noção que as leis divinas que nos regem são soberanas? Será que temos noção que temos que confiar nos desígnios de Deus? Confiamos verdadeiramente? Será que realmente acreditamos que as linhas fundamentadas da nossa encarnação foram traçadas levando-se em conta as nossas necessidades? Porque se estamos aqui e achamos que foi o acaso, e achamos que estamos soltos, que não existe ali uma programação de Deus, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio, evidentemente, mas escolhas nossas, não vítimas de um acaso, consequências das nossas escolhas, mas tudo dentro
de um olhar, digamos assim, metaforicamente, de um olhar de Deus nos acompanhando, aguardando o momento da nossa renovação, da nossa conscientização. E esse livro é um convite para que entendamos as leis que nos regem, para que entendamos que não estamos aqui ao acaso, que não somos obra do acaso, né? Que existe uma programação que foi feita para cada um de nós, baseada nas nossas necessidades. Com esse entendimento, então, busquemos a meditação, busquemos a interiorização desses aprendizados e que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos o livro Encontro Marcado, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E no capítulo 14 ele fala sobre a cólera, né? O título é Cólera em Nós, Prejuízos da Irritação. Ele nos diz: não farias explodir uma bomba dentro de casa, comprometendo a vida daqueles que mais amas. No entanto, por vezes não vacilamos em detonar a dinamite da cólera, aniquilando as energias dos companheiros que nos trazem apoio e cooperação. E de fato, ninguém explodiria ali deliberadamente uma bomba em casa, mas às vezes a nossa cólera, a nossa raiva funcionam de fato como bombas ali fulminantes que acabam prejudicando, destruindo ali esperanças, né? E ele diz, olha, nesse sentido, vale destacar que cada um de nós desempenha papel determinado na construção do benefício comum. E se contamos na execução dos nossos deveres com amigos abnegados, capazes de mais alto sacrifício em nosso favor, temos ainda nas linhas da existência aqueles espíritos que se erigem, que se apresentam na condição de nossos credores, com os quais ainda não nos quitamos de todo no terreno das contas pessoais, transferindo a contabilidade de hoje pelo saldo devedor de passadas reencarnações. Ocultos na invisibilidade por efeito da diferença vibratória, no estado específico da matéria sutil em que se localizam, quando desencarnados ou mesmo revestidos na armadura de carne e osso no plano físico. Eles se instalam na sombra da antipatia sistemática ou da perseguição gratuita, experimentando-nos com persistência admirável os propósitos e testemunhos de melhoria interior. Então, vejam, se durante a nossa existência nós temos aqueles que temos afinidades, aqueles que Deus coloca ao nosso lado, nos impulsionando como um suporte, como um amparo na nossa jornada, aqueles que confiamos, é natural também que tenhamos ao longo da vida aqueles que temos dificuldades, como ele fala, aqueles que ainda não quitamos de todo ali no terreno das contas pessoais. Ele fala que são aqueles que temos maiores dificuldades, sejam espíritos ligados ao nosso passado, ou sejam espíritos que agora estão aqui encarnados, caminhando ali ao nosso lado, os quais ali, como ele fala, experimentam, nos testam a nossa paciência, E aqui fala que eles se instalam na antipatia sistemática ou na perseguição gratuita. Aquelas situações em que perguntamos por que essa perseguição sistemática, contínua, essa dificuldade contínua, por que essa perseguição aparentemente gratuita? Ele usa essa expressão gratuita, mas nós não sabemos ali, atrás dessas dificuldades, o que se encontra. Qual foi o passado, quais foram as histórias construídas, criadas, para que agora essas histórias se manifestem nessa antipatia sistemática,
ou nessa perseguição gratuita. E como já tivemos inúmeras existências, essa não é a primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta, enfim. São várias ali desde que Deus nos criou simples e ignorantes, né? E nessas muitas trajetórias, nessas muitas existências, fizemos ali amigos, temos pessoas que nos querem bem, mas é muito natural também que tenhamos aqueles que não nos querem bem. Por quê? Podemos ter tido ali o poder, a beleza, a autoridade, temos ali iludido alguém, né, separado famílias. Então, nessa trajetória ali passada, é natural que tenhamos também aqueles que não nos querem bem, aqueles que têm dificuldades conosco, que talvez nem nos vejam exatamente como somos agora, nessa tentativa, nessa luta para sermos espíritos melhores, mas talvez a mágoa seja tão grande que eles ainda se fixam, eles ainda nos veem como nós éramos em vidas anteriores, há séculos atrás, né? Mas reforçando, se temos essas dificuldades que foram criadas por nós mesmos, temos aqueles que nos querem bem, aqueles que nos amam, né? Temos ali o nosso espírito protetor, o anjo guardião, que Deus colocou ao lado de cada um de nós, né? Nos servindo ali de estímulo, de amparo, e aquele o qual nós temos que dar ali uma atenção maior para nos prepararmos para sentirmos essa influência benéfica. E ele diz, é assim que vamos vencendo em exames diversos, opondo valores morais entesourados na alma ao assédio das provas, como sejam paciência na adversidade, resistência na dor, fé nos instantes de incerteza e generosidade perante as múltiplas solicitações do caminho. Então vejam que essas situações difíceis, elas desenvolvem a nossa paciência, né? A paciência na adversidade, na dificuldade. Porque é muito fácil nós termos paciência quando tudo conspira a nosso favor, quando as coisas estão tranquilas, quando convivemos com aqueles que compartilham das mesmas ideias, das mesmas opiniões. Mas se testa de fato a nossa paciência, como ele diz aqui, na adversidade, nas situações que aparentemente não nos favorecem, né? Quando temos ali que desenvolver o respeito pela opinião do outro, que ainda que não concordemos, essa palavra é fundamental, é respeito, respeito sempre, né? Então ele fala da paciência na adversidade, da resistência na dor, ou seja, nos momentos mais difíceis ali, a nossa resistência ela é testada nos momentos de dor. Então, nos momentos mais difíceis, sempre o convite para que tenhamos um pouco mais de paciência, um pouco mais de confiança, né? E essa confiança em Deus, a confiança na vida, a confiança em nós mesmos, né? Na certeza de que, apesar das nossas dificuldades, das angústias que todos trazemos, momentos de alegria surgirão, né? Assim como os momentos bons eles passam, os ruins também passam. Então tenhamos essa confiança, na certeza de que essas dores elas são passageiras, elas são temporárias. Ele fala fé nos instantes de incerteza, porque nem sempre temos as respostas, nem sempre temos ali a convicção do que fazer, do que não fazer, mas acima de tudo, ainda que nesses momentos de incerteza, tenhamos a fé, essa fé que foi comentada agora, de que Deus é nosso Pai, de que nós jamais estamos sozinhos e que lá na frente olharemos para trás e percebemos que foram momentos difíceis, mas que foram de grandes aprendizados, né? Que através desses momentos nos tornamos espíritos mais maduros, mais decididos, mais confiantes, mas isso só aconteceu porque enfrentamos ali determinadas dificuldades que talvez agora ou naquele momento que enfrentamos, julgamos que eram extremamente difíceis e intransponíveis, mas a gente vai vencendo ali dia a dia,
luta a luta, né, e nos fortalecendo, nos amadurecendo. Ele fala na generosidade perante as múltiplas solicitações do caminho, né? Então essa generosidade que nos leva ali a doarmos um pouco de nós, abrirmos mão um pouco daquilo que julgamos que seja sempre correto. Então não significa se anular, mas essa generosidade que olha não a só a si próprio, mas que olha a todos, que olha ao grupo que nós estamos ali inseridos. Chega, porém, ele continua, o dia em que nós somos intimados ao teste da dignidade pessoal. Olha que interessante essa expressão, intimados ao teste da dignidade pessoal, ou seja, situações que falamos, isso fere ali a nossa própria dignidade pessoal. De que situações são essas? Ele fala, seja pelo dardo do insulto ou pelo espinho da desconsideração, somos alvejados no amor próprio. Então veja, nós somos alvejados no amor próprio, atingidos, seja pelo insulto, né, pela agressão ou pela desconsideração, porque quantas vezes o que machuca mais não é nem uma agressão, é a desconsideração ou a indiferença, né, em que nos sentimos ali anulados por uma outra pessoa, mas isso mexe com o nosso amor próprio, mas mostra ali ainda a vaidade, né, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque o dia que fomos espíritos ali centrados, serenos, nem a agressão, nem a indiferença vão nos machucar, como elas ainda machucam no presente estágio que nós estamos, né? Ele fala, e se não dispomos diante dessas situações de humildade e compaixão suficientes, eis que a altivez ferida, que o nosso orgulho ferido, se assemelha em nós ao estopim afogueado de que a cólera irrompe em fuzilaria de pensamentos descontrolados, arruinando-nos preciosas edificações espirituais do presente e do futuro. Então, quando esses dardos do insulto, né, da agressão, ou da indiferença, né, como ele fala aqui, da desconsideração, chegam, se nós não temos ali um mínimo de humildade e compaixão, o que vai acontecer? Teremos ali uma fuzilaria, né, de pensamentos descontrolados, né, pensamentos de raiva, de mágoa, de rancor, de revide, né? Isso, como ele diz aqui, vai ali prejudicando as nossas construções, as nossas edificações espirituais do presente e futuro. E sejamos alerta contra semelhante poder fulminante, orando e abençoando, servindo e desculpando, esquecendo o mal e restaurando o bem. Então o que ele nos recomenda? Cuidado, esteja alerta contra semelhantes situações, orando e abençoando, servindo e desculpando, esquecendo o mal e restaurando o bem. Como diz no livro Boa Nova, a melhor resposta é sempre o do nosso próprio trabalho, o do nosso próprio esforço, não nos detendo, né? Não paralisando a nossa caminhada diante dessas situações que nos surgem, né? Mas fazendo ali o que nos cabe e, como ele diz aqui, ora, abençoa, serve, desculpa, esquece o mal e restaura o bem. De certo, nem sempre a doçura pode ser a marca do nosso verbo ou da nossa atitude. Veja, nem sempre ali aquela doçura, né, vai ser ali a melhor alternativa. Porquanto, momentos surgem nos quais o bem geral reclama a governança da providência rija ou da frase salgada de advertência. Então, há muitos momentos em que necessita ali o quê? De uma frase enérgica, da advertência, da firmeza, né? Porque aquela doçura sistemática, ela acaba o quê? Anestesiando, ela acaba sendo complacente com situações que precisam ali de serem esclarecidas. Então,
Nem sempre a doçura vai ser a marca, né? Diante dessas situações que exigem ali uma frase, como ele diz aqui, uma frase salgada de advertência. Porque quantas vezes, até quando nós recebemos uma frase ali de advertência, que acordamos para algo que até então não estávamos percebendo. Mas vejam, é preciso não olvidar, né? É preciso não esquecer que a cólera a nada remedeia, em tempo algum. Então, se há momentos que precisa de uma frase firme, de uma postura mais rígida, o cuidado para que isso não se torne a cólera, né? Um ódio, uma raiva descontrolada, né? Como ele fala aqui, que a cólera nada remedeia. A cólera nada remedeia em tempo algum. E que, além de tudo, ela estabelece fácil ganho de causa a todos aqueles que, por força de nossa evolução deficitária, ainda se nos alinham nas trilhas da existência à conta de nossos inimigos e obsessores. Enfim, deixando claro que essa cólera, essa raiva, ela acaba ali atraindo esses espíritos inimigos ou obsessores. Então fica aí para a nossa reflexão, né, essa lição sobre a cólera, sobre a raiva, que possamos cultivar dentro de nós então a prece, a reflexão, pedindo a Deus que nos ajude a perdoarmos, né, assim como temos tanta necessidade do perdão, da paciência e da compreensão daqueles que nos acompanham também. Que Deus nos acompanhe, nos fortaleça.